Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aulinha e hoje nós vamos começar um grupo muito especial que eu gosto muito, que são os vertebrados. E o nosso primeiro grupo de vertebrados são os peixes. Então, ó, caderno na mão para as principais anotações, para as principais dicas, canetas coloridas e vamos lá, porque essa classe tem muitas coisas legais para a gente anotar, tá bom? Bom, primeira coisa, os peixes, eles são divididos principalmente em dois grupos. Os peixes com mandíbulas, os ditos mais atuais, e os peixes sem mandíbula, os ditos mais primitivos. Como os nomezinhos técnicos, eles são um pouquinho chatinhos e geralmente caem em vestibulares ou qualquer outra prova em que o conteúdo seja zoologia, então é interessante a gente anotar os nomes corretinhos também. Então, ó, os peixes sem mandíbula, nós chamamos de agnatos. A, negação, e gnato vem de mandíbula. Então, agnatos sem mandíbula. Eles também são chamados de peixes ciclóstomos, porque a boca deles é muito redondinha, justamente porque não tem a mandíbula. Nós só temos dois representantes, que são as feiticeiras. Geralmente as feiticeiras ou peixes bruxas, elas ficam bem rente ao sedimento e elas se alimentam de carcaças de outros animais em decomposição ou que já morreram. E nós temos também as lampreias, que são ectoparasitas. Elas se alimentam do sangue e desse sangue retiram os nutrientes necessários para o seu metabolismo de outros peixes, geralmente peixes maiores que elas. Esses dois peixes, apesar de serem muito primitivos, eles são muito importantes porque ele é o nosso elo que vai ligar os antigos cordados, que também eram aquáticos, para agora os novos vertebrados, os que possuem crânio e coluna vertebral. Então, só não confundam, os peixes sem mandíbula só não possuem mandíbula. Quando a gente chega para os peixes com mandíbula, nós vamos ter mais uma divisão, que são os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos são os mais primitivos e nós temos três representantes: os tubarões, as arraias e as quimeras. Notem que essas três espécies, ou três nomes populares para várias espécies, a gente vai ter algumas características em comum. Primeiro, nós vamos ter escamas, que a gente fala de serem placoides. As escamas parecem dentinhos. Quem já teve a oportunidade de passar a mão em um desses animais, por exemplo, eu já passei a mão numa arraia, eu já passei a mão num tubarão-lixa. Vocês podem perceber que ele tem esse aspecto mais de lixa. Tudo bem que o tubarão-lixa é covardia, né? Ele já tem esse nome justamente porque as escamas são bem pontudinhas, então ele tem esse aspecto mais áspero também. Mas, por exemplo, a arraia, quando a gente vê, parece que ela é lisona. E não, ela vai ter essas escamas placoides também. Outra característica que eles compartilham em comum é uma boca ventral, uma boca voltada para baixo, voltada para o ventre, barriguinha. Então, toda vez que a gente vê esses representantes, a boca deles vai estar voltada para baixo. E a terceira e última característica mais comum deles é uma nadadeira heterocerca. Geralmente, a metade de cima da nadadeira caudal é maior do que a metade de baixo. Isso também é uma baita diferença. Quando a gente fala dos peixes ósseos, a gente vai pegar essas três características e vai mudá-las. Então, os peixes ósseos, ao contrário dos peixes cartilaginosos, vão ter escamas discoides, ou seja, em formato de disco, bem redondinhas. Esse sim, a gente passa a mão, o aspecto é mais lisinho. Os peixes ósseos vão ter uma boca anterior, uma boca voltada para frente e não para baixo. E as nadadeiras caudais dos peixes ósseos vão ser homocercas, ou seja, elas não vão ter lados irregulares. Geralmente elas são simétricas.
E aí a principal característica é justamente a do nome, né? Já era pra gente ter dado uma desconfiada. O peixe cartilaginoso se chama assim porque o esqueleto é predominantemente cartilaginoso. Enquanto que os peixes ósseos, a gente vai ter aquelas famosas espinhas, porque vão ter um esqueleto ósseo, ok? Agora vamos para algumas curiosidades mais específicas deles, tá? A primeira que eu trago para vocês é sobre a linha lateral. A linha lateral é um órgão sensorial dos peixes e está presente tanto nos peixes ósseos quanto também nos peixes cartilaginosos. Ela vai atender às necessidades dos peixes em sentir vibrações na água. Assim, eles vão tanto poder identificar uma presa, como também fugir de algum predador. Uma outra característica importante, as ampolas de Lorenzini. Elas são mais aguçadas ainda, são órgãos dos sentidos muito fantásticos, espetaculares, e elas estão presentes nas espécies de tubarões. Por isso que eu acho o tubarão o animal mais fantástico e sensacional de todos. Todos os sentidos do tubarão são mais apurados. O olfato, a audição, o tato, né? Sentir essas ondas mecânicas da água, tudo graças às ampolas de Lorenzini. E a terceira e última característica está presente apenas nos peixes ósseos, que é a bexiga natatória. A bexiga natatória é um importante órgão de flutuabilidade. Então, os peixes ósseos, eles conseguem nadar entre superfície e profundeza dos oceanos com uma facilidade um pouquinho maior do que os peixes cartilaginosos. A bexiga natatória é um órgão que armazena ar, por isso que garante a flutuabilidade deles. Alguns peixes utilizam essa bexiga natatória como defesa. É o caso do baiacu. Ele incha todinho e aí o predador acha que ele é maior do que ele realmente é e sai correndo. Então, é um mecanismo de defesa dessas espécies. E uma outra característica também, alguns peixes, eles utilizam essa bexiga natatória para respirarem. Nós temos duas espécies, o pirarucu, que é uma espécie amazônica, é uma espécie de água doce aqui do Brasil, e nós temos também a piramboia, que é uma espécie africana. Esses dois peixes, eles têm brânquias atrofiadas e eles não conseguem fazer as trocas de gases pelas brânquias. Então, eles precisam dessa bexiga natatória, eles vão até a superfície para fazer as trocas gasosas com o ar atmosférico mesmo. Então, nós chamamos essas espécies de peixes pulmonares. Bom, pessoal, se eu pudesse, eu ficava aqui horas e horas só para falar desse grupo super especial que são os peixes. Eu adoro todos eles, tem muitas curiosidades legais e outra, tem muitos filmes bem bacanas que sempre mostram um peixe ou outro. Seja um filme desenho, animação, seja também um filme documentário ou que mostra o fundo do mar. Certamente vocês devem conhecer várias outras espécies de peixes por aí. Mas o objetivo da aula foi marcar essas características principais dos peixes. E lembra, é muito importante vocês saberem diferenciar principalmente os peixes ósseos dos peixes cartilaginosos. Por isso, antes de encerrar o nosso videozinho, eu deixo para vocês uma tabela própria. Eu mesma fiz essa tabela, eu faço sempre quando eu estou dando aula para os meus alunos. É sempre bom a gente conseguir ter essa visão comparativa entre um e outro. Então, antes das fontes das imagens, fiquem com essa tabelinha. Se possível, construa a sua própria. Quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente exercita, mais a gente grava esses pontos principais e importantes para a gente saber um pouquinho mais dessa diversidade zoológica que é uma delícia e é muito linda também. Gente, ó, um beijo para todos vocês. Obrigada por ter assistido essa aulinha, por ter assistido esse vídeo. Se você conhece alguém que precisa dela, não esquece de compartilhar. Um beijo, gente, até a próxima aula!